que muitas pessoas conseguem vencer na vida? Porque elas entenderam que existe uma voz que domina a elas mais do que as vozes que estão ali ao seu redor. Porque existe uma voz que me domina, existe uma voz que me governa. Sim, eu fui perseguida. Sim, eu passei pela dor do luto, pela voz do luto. Sim, eu passei pela voz da intimidação, pela voz do medo. Mas existe uma voz que quanto mais eu me aproximava dessa voz, a voz era como um som de muitas águas que não competiam com as vozes que me rodeavam. Amém? Está escrito em Levítico 19, a partir do versículo 16. Não ande como o mexeriqueiro, ou seja, como fofoqueiro. Não ande como, ou seja, não fofoque. Não ande como um mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Ao que ele fala depois. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, porque quando você ouve falar mal de outra pessoa, você automaticamente faz o quê? Não presta aquela pessoa realmente. Sempre soube. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Ou seja, repreenda o fofoqueiro e não caia no mesmo pecado que ele. Por quê? Tem gente que não peca pela boca, mas peca pelo ouvido. Eu não falo, só ouvi, mas da minha boca não saiu nada. Bíblia, se você não repreendeu o fofoqueiro, se você não mandou, epa, pode parar, pode calar a boca, você vai cair no mesmo pecado que ele. É por isso que eu falo sempre, amigo meu, para sentar na minha mesa, não basta não falar de mim, tem que também não ouvir sobre mim. Tem gente que não fala de você, mas ouve, cuidado. E só de ouvir está pecando. Não basta não falar. Tem que saber também parar, repreender o fofoqueiro. Quem é você nesses dois? Você é o que fala. Tem gente que faz os dois pecados, né? Fala e ouve. É por isso que a Bíblia fala, não tenha ódio contra o seu próximo. Porque a fofoca, a difamação, o mexerico, faz você ter ódio de uma pessoa que você nunca nem sentou na mesa para comer um pastel. Por isso que é Bíblia. Não fique com ódio. Repreenda o fofoqueiro. Para que você não caia no mesmo pecado que ele. Dê a oportunidade de pelo menos o outro se defender. Dê a oportunidade de pelo menos sentar na mesa com aquele que o outro fala mal. Cuidado com quem senta na sua mesa. Por último, vou dar uma ilustração que eu sempre gosto de dar. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por sushi. Quantos aqui amam sushi? Gente, é bom demais, né? Ó, eu tenho certeza que no céu vai ter sushi. Com certeza vai ter sushi. Aliás, eu não sei, porque tem que matar o peixe, né? Confusão retada agora. Mas eu tenho, enfim, deixa eu dormir melhor. Eu tenho certeza que no céu vai ter sushi. E um dia, Deus falou comigo sobre essa voz em uma churrascaria. Sobre a voz dele, sobre como nós podemos ouvir a voz de Deus. Me levaram numa churrascaria, como é que se diz? Aquele que pode comer muito? Teve um dia que me levaram para um rodízio de carne lá em Curitiba. Eu sou uma pessoa que gosto de carne, mas não tanto quanto sushi. É igual o povo que fala que gosta de Juazeiro, mas adora Petrolina. Eu gosto de carne, mas adoro sushi. Eu gosto de carne, mas não sou uma fã como eu sou de sushi. Mas nesse rodízio, como eu já estava lá, deixa eu comer, né? Tome carne. Comi muita carne, até não caber mais no meu estômago, né? Aí eu não passei para o lugar da gula, pelo amor de Deus, eu enchi e parei. Comi muita carne até encher o meu estômago, como diz aqui no Nordeste, o meu bucho. Meu bucho cheio. Só que quando eu estou indo embora para pagar a conta, eu vejo assim, em cima, que se eu não vi, ó, tava invisível aos meus olhos. Em cima de tudo assim, ó, vários sushis, um mais lindo que o outro. No rodízio, eu podendo botar quantas peças eu quisesse. Coisa linda, ó, salmão, creme cheese, cane, maravilha, camarão. Eu olhei, só que apesar de ser a minha comida predileta,
eu olhei e não senti um pingo de vontade de comer, porque eu já estava cheia. Nesse mesmo momento, o Espírito Santo falou comigo: Natália, esse é o problema da sua geração. Vocês não conseguem me desejar porque vocês já estão cheios demais das coisas desse mundo. Cheios de Instagram, cheios de relacionamentos que não levam para lugar nenhum, cheios de trabalho, cheios de ativismo, inclusive religioso. Então não tem espaço para que vocês sintam prazer pela minha presença. E a palavra de Deus para a minha vida foi: a palavra da sua geração é: se esvaziem. Se esvaziem, para que vocês encontrem espaço, para que vocês possam me desejar. Se esvaziem. Abram espaço para mim. Não tem como. E o contrário também será na sua vida. Quando você se encher dessa voz de muitas águas, quando você se encher de Deus, você estará tão saciado que as coisas desse mundo não trarão mais brilho aos seus olhos. Porque quando você está próximo e próxima da voz de muitas águas, é tão grande o volume, é tão alto, que as demais vozes passam a não mais competir com a voz de Deus. Existe apenas uma única voz que vai te guiar. Existe apenas uma única voz que vai te trazer fome e sede, que é a voz de Deus. É a voz de Deus. Passemos a abrir mais a Bíblia, a orar mais. Entraremos agora na semana de jejum e oração. O jejum não é uma moeda de troca. Eu faço para o Senhor me dar alguma coisa. Não, o jejum é eu falando: eu estou fazendo porque Ele já fez tudo por mim. Eu estou me sacrificando para abrir espaço, para que eu tenha mais fome e sede da presença dEle. Eu estou aqui me sacrificando para que as coisas desse mundo percam o seu valor, percam o seu domínio sobre a minha vida, percam a sua força, para que a minha carne seja mortificada e o meu espírito seja vivificado. Quando estão comigo, dá glória a Deus. Então, nunca foi sobre a quantidade de água, sempre foi o quão próximo você está dessa presença. Queria chamar o ministério de louvor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor quer uma geração que tenha fome e sede da presença dEle. De crente, o mundo já está cheio. De crente, o mundo já está abarrotado. Eu quero saber quantos parecidos com Cristo eu tenho aqui. Quantos parecidos com Cristo eu tenho aqui. E não tem como você se parecer com alguém que você não caminha junto, que você não caminha lado a lado. Como eu falei, quando você passa a ouvir a voz de Deus, o seu ego é quebrado. Deixa eu falar aqui, cadê Damar? Você pode ficar de pé, agora fica de pé dando sua melhor glória a Deus. Estamos aqui consagrando o nosso primeiro dia do mês de março. No melhor lugar na presença de Deus. As demais vozes precisam parar de ter força sobre a sua vida, para que você também possa ter força para prosseguir no seu propósito. Não vai embora até o culto acabar, não. Esse culto é para o Senhor. Fique até o culto terminar. Adore ao Senhor. Entregue os seus dias a Ele. Entregue as suas vontades a Ele. Entregue o seu tempo com Ele. Entregue as suas horas, os seus segundos a Jesus. Eu estou na mesma frequência que o meu pai, de estar nessa vontade de orar mais, de ler mais. Deixa eu falar algo para você. A sua carne não vai sentir um pingo de vontade. Um pingo de vontade. Agora chame você para ir para um shopping.
Você pode estar com sono. Você acorda na hora. Você vai. Chame você para sair com as amigas, com os amigos, para jogar um baba. Você vai, mesmo com sono, mesmo cansado. Mas quando o assunto é oração, a gente sente sono, nossas forças se acabam, a gente dorme no meio da oração. Por quê? Porque nossa carne ainda é muito viva. Ainda é muito viva. Você se compromete com Deus de acordar mais cedo para orar, mas não consegue. Mas se o seu patrão lhe pedir, você está lá firme e forte. Se a sua empresa pedir de você para que você esteja mais cedo, você consegue. Mas quando as coisas são com Deus, dormir mais um pouco, vou ficar mais um tempinho aqui na cama, porque a nossa carne, nosso espírito não está tão bem alimentado, porque nós estamos distantes da voz de muitas águas. É impressionante, Brenda, quando nós estamos perto daquela cachoeira caindo, como o barulho dela é até exagerado. Você não consegue ouvir mais ninguém. Que a sua vida seja assim. Que a voz de Deus venha prevalecer sobre qualquer outra coisa. Mas antes de uma coisa, eu queria que você se arrependesse. Se arrependesse de deixar a voz de Deus de lado. Lá em Atos fala de um ocorrido onde Paulo escreve que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Paulo escreve isso. Lá em Éfeso, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Mas versículos antes, você entende por quê? Versículos antes, Paulo vai falar sobre um povo que, ao ouvir a voz de Deus, queimavam os seus livros de magia, queimavam as coisas que não vinham de Deus. E o apóstolo vai falar que aqueles livros de mágica, aqueles livros de magia valiam, se não me engano, 50 mil denários, 45 mil denários, algo assim. Era um valor muito alto. Mas eles encontraram um valor maior na presença de Deus. E Paulo vai falar que eles vinham publicamente caminhando, publicamente se arrependendo, publicamente reconhecendo, publicamente falando: eu sou fraco, eu sou doente, eu tenho um pecado na minha vida, eu preciso do Senhor. E aí depois Paulo fala: e assim a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. Então nesse momento, faça aqui isso. Reconheça que você lembra de tudo menos de orar. Reconheça que nessa semana você não leu nenhuma hora de Bíblia. Reconheça que nessa semana você não foi capaz de orar nem 2 horas, contando todos os 7 dias. Todos os 7 dias, 24 horas vezes 7. Nem 2 horas você deu para Deus. Reconheça que você faz tudo desse mundo, mas não anseia tanto a presença de Deus, em abrir a palavra. Reconheça que você pede mais do que oferece para Deus. Reconheça. Fala: Senhor, eu preciso de Ti. Não basta estar doente, você precisa reconhecer que está doente e precisa do médico dos médicos, daquele que cura, daquele que restaura, daquele que liberta, daquele que está aqui nesse exato momento, que vai guiar a sua vida, dominar o seu coração, que vai ser o centro da sua família, a sua empresa, que vai ser o centro da sua vida.